Olá, titiozão na área, hein, pessoal? Olha, eu tenho uma grande palavra para você hoje. Uma palavra de fé, força e esperança. Pessoal, inteligência, olhos espirituais. Nós temos que ter a inteligência de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que passar a olhar as coisas, com os olhos espirituais. E eu vou mostrar para você hoje na palavra de Deus, a própria Bíblia, o próprio, Novo Testamento é a mente de Jesus Cristo. Nós temos que estudar a mente de Jesus Cristo. Nós temos que meditar na palavra, A própria Bíblia diz: medite na palavra de dia e de noite. Jesus mesmo foi muito bem claro com a gente que poderíamos fazer coisas maravilhosas em teu nome. Ele nos deu poder para isso. Ele nos deu poder para isso. Então, nós temos a graça de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus a nosso favor, Então, nós devemos se agarrar com Jesus Cristo, nós temos hoje a nossa vigília, 4h08 da manhã, Eu estou acordado desde 4h08 da manhã. Deus tem, Jesus Cristo tem tocado em meu coração, 3 vigílias no dia, porque Satanás ele não dorme, ele trabalha 24 horas para destruir a família. E como que eu, pastor Wenda Saia Sítios, pastor Will, traduzido pastor Vinícius de Santos, vou dormir, Então, como que eu, pastor Will, pode me chamar de pastor Will? Como que eu vou dormir, Então, nós temos aí 3 vigílias no dia, 4h08 da manhã. Nós temos a vigília de 12 horas, meio-dia, e nós temos a vigília de 6 horas. Todos os dias vou trazer para você aqui, uma palavra de força, fé e esperança. E nós vamos agora, Jesus Cristo tem me incomodado, e tem me passado, tem me passado grandes revelações, nesse período, nesse período agora que nós estamos com essas vigílias, Eu vou meditar na palavra com vocês hoje. Está aqui minha espada. A minha espada está aqui. Eu vou meditar na palavra com vocês hoje em Mateus 16, 22, 23. Mateus 16, 22, 23. O tema da mensagem é inteligência, olhos espirituais. O tema da mensagem é inteligência, olhos espirituais. Nós vamos diretamente para a palavra de Deus, Vamos aqui ver o que Jesus Cristo quer nos passar sobre, a inteligência dele e os olhos espirituais dele, olhos espirituais do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que ficar ligado, porque Satanás é invisível, Satanás é invisível, mas Jesus conseguia vê-lo, Ele se materializava na frente de Jesus Cristo. E muitos pastores, profetas, conseguem ver, enxergar com os olhos espirituais, assim como eu consigo também ter uma visão de um demônio quando ele está manifestado, ter a visão de uma visão de entender, ali o que está acontecendo com aquela pessoa, porque eu fui vítima de Satanás, eu fui vítima dos demônios, e eu sei muito bem quando ele está materializado na pessoa.
E eu sei muito bem enxergar com os olhos espirituais, porque eu fui cavalo de Satanás, né? Eu pratiquei a bebedice, muito álcool, muitas drogas, né? Obras da carne. E eu sei muito bem enxergar quando Satanás está, o diabo, ele está manifestado, né, naquela pessoa. Eu consigo enxergar com os olhos espirituais. E é um dom que Jesus Cristo me deu, porque Jesus, ele mesmo disse que faríamos coisas maiores do que ele. Então eu consigo ver com os olhos espirituais, eu consigo olhar para aquela pessoa, né, e ver qual é a dificuldade dela, no íntimo dela, consigo ver, né, também se tiver alguma ação maligna, né, porque muitas coisas da nossa vida também não são ação malignas, são mal gestão da nossa vida, né? Então nós temos que estar atento, né, para o que é mal gestão e para o que é espíritos malignos, né? Nós temos que estar atento para isso. Como você está lidando com a sua vida financeira? É uma má gestão? A influência do espírito maligno? Você tem que discernir, porque, né, na sua empresa é uma má gestão, é influência de espíritos malignos, né, palavra proferida, sua empresa vai fechar, olho gordo, é inveja, tem tudo isso. Nós temos que ver, pessoal, quem está trabalhando com a gente, quem está no nosso círculo de influência, né, porque tem pessoas que vão ficar para trás. Tem que ver se não tem olho gordo, inveja, palavra mal lançada, porque às vezes você tem um funcionário que trabalha com você, mas ele, né, mesmo está amaldiçoando a sua empresa, né? Eu já tive esse tipo de situação, então eu sei, eu tenho experiência. Às vezes você trabalha com um funcionário que, em vez de abençoar a sua empresa, ele está amaldiçoando a sua empresa, então a carga fica pesada. A carga, ela fica pesada, então é necessário, né, o administrador ele ter assim, o discernimento de fazer cortes, de trocar as pessoas, de colocar pessoas, né, que não vão estar amaldiçoando sua empresa. Às vezes é um pagamento que atrasa porque as coisas, né, não estão lá muito boas, e essa pessoa ela vai amaldiçoar a sua empresa, né? Mas Jesus está aqui, né, para cortar o laço do passarinheiro, né, para cancelar as hostes satânicas, né? E eu venho declarar para você, né, que você tem que estar atento com pessoas que trabalham com você. Faça uma mudança, faça um acerto geral, troca, mude, né, para as coisas financeiras começarem a tomar outro rumo, né? Então, nós temos que olhar para o lado espiritual da coisa, né? Será que o seu funcionário não está amaldiçoando a sua empresa? Será que você não está amaldiçoando o seu esposo? Será que você não está amaldiçoando o seu filho? Será que você não está amaldiçoando o seu casamento, né, o seu namorado? Né? Então nós temos que ter cuidado com o que sai da boca. O que sai da boca é que mostra do que o coração está cheio, né? É o que sai da boca que mostra o que o coração está cheio. Você está alegre ou está feliz? Está triste ou está animado, né? Então eu puxo agora, né, inteligência, o tema da mensagem, inteligência, olhos espirituais. Nós temos que ter a inteligência de Jesus. Nós temos que ver as coisas com os olhos espirituais. Então Jesus, quando retornava aqui em Mateus 16, versículos 21, versículos 22 e 23. Então Jesus, ele retornava para Jerusalém, né? Ele retornava de Cesareia de Filipe para Jerusalém. E ali, quando ele retorna com os discípulos, se forma uma fila indiana, pessoal, né, andando um atrás do outro.
né? Eu vou mostrar para vocês aqui na palavra que é dessa forma. Então Jesus Cristo vinha porque Jesus Cristo já era perseguido em Cesareia de Filipe, né? Então Jesus dá uma ordem aos discípulos de manterem os discípulos. Jesus Cristo dá uma ordem, né? Está aqui no capítulo 20, né? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Estratégia. Jesus, né? Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha com estratégia com a gente. Nós também somos de Jesus Cristo, temos que trabalhar com estratégia com ele. Então, a estratégia de Jesus Cristo, por quê? Jesus Cristo não poderia ser crucificado, né, em Cesareia de Filipe, né? Ele teria que ser crucificado na cidade santa de Jerusalém. Então, ele pede segredo aos discípulos e retorna para Jerusalém, né? No meio do caminho, no meio dessa viagem, Satanás se manifesta, Satanás se materializa, né? Primeiro na mente de Pedro, porque Pedro já tinha uma missão que Jesus Cristo dava a Pedro. Pedro passou para ele, né, a missão lá em Mateus 16, 17, 19. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está no céu. E também eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, Jesus dá uma missão a Pedro, e Pedro começa a ser tentado, né, através de Satanás na mente de Pedro, porque Pedro não consegue, Pedro não tem a visão que Jesus tem. Jesus consegue ver Satanás materializado, né, como uma pessoa, mas Pedro não consegue. Então, retornando de Cesareia para Filipe, né, se forma uma fila indiana. E, né, vamos aqui ao texto, Mateus 16, 22. E Pedro, tomado de parte, começou a repreendê-lo. Tomado de parte. E Pedro, vinha pensando, né, sobre o que Jesus falara, que Jesus iria ser morto, crucificado ao terceiro dia, né? Jesus vem falando com eles, conversando nessa viagem, falando que ele iria, né, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus Cristo vem conversando, né? Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23. E Pedro vem pensando, vem pensando sobre aquele assunto que Jesus, né, tinha falado. Tomado de parte, ou seja, tomado pelo espírito maligno, pela a voz de Satanás, porque o líder espiritual, ele tem que discernir o que é a voz de Deus e que é a voz de Satanás. Portanto, em todas as minhas orações, e antes de eu trazer uma palavra, eu costuro a boca de Satanás. A boca de Satanás fica costurada para ele não atrapalhar, né, o que eu tenho para passar aqui na mensagem. Então, em todas as minhas orações, antes de eu trazer uma palavra, eu costuro a boca de Satanás para me poder ouvir somente a voz de Jesus Cristo. Porque o líder, né, um líder como Pedro, né, a alta potência de Pedro, né, Pedro tem, né, uma missão muito grande. Ele tem uma missão muito grande de, né, trazer, né, a igreja de Jesus Cristo. Então é uma missão grande. Então Satanás vai trabalhar de todas as formas para entrar primeiro na mente. Então o líder espiritual, ele tem que estar com a mente, né, de Jesus Cristo. Ele tem que estar com a mente protegida por Jesus. E assim, né, o líder espiritual, ele deve, antes de trazer qualquer mensagem, costurar a boca de Satanás, né? Que é o que eu faço, é o que o pastor Will faz. E Pedro, tomado de parte, tomado, né,
a mente, né, pensando ali, Satanás trabalhando na mente dele, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto, né? Ou seja, indo contra o projeto de Deus para a humanidade, indo contra o projeto de Jesus Cristo para a humanidade, porque Jesus Cristo também era carne, então Satanás queria, né, através da carne, enfraquecer Jesus, né? Só que aí, né, Jesus, como já sabia, né, a inteligência dele era extraordinária, né, porque ele é o próprio Deus encarnado, então ele já sabia o que iria acontecer. Então aí Jesus vira para ele e fala assim: porém, voltando-se, Jesus estava na frente, na fila indiana, na frente. Ele, porém, voltando-se, parou a fila indiana, voltou, porque Pedro estava atrás. Voltando-se, começou a repreendê-lo. E Pedro, tomado de paz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim. Tem pessoas que confundem esse texto, né? Pessoas pensam que, né, você fala assim: para trás de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás. Mas esse texto não é isso. Deus nos ensina que a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. Eu estou desde ontem meditando nessa palavra. Ele, porém, voltando-se, tinha uma fila, né? Encontrasse uma voltando-se. Jesus estava na frente, ele voltou para trás, disse a Pedro: Pedro, vem para trás de mim, que eu estou vendo Satanás aí, deixa ele comigo, se esconde aqui que eu vou te proteger, Pedro, Jesus está lá, caminhando, está lá na frente. Pedro vai e fala com ele. Pedro vai lá e fala com ele. Jesus sai da frente e volta. Pedro, vem para cá, para trás de mim. Vem para cá que eu vou encarar ele agora. É agora que eu encaro ele. Vem para cá. Chega até a arrepiar. Tu e cantar maralacia, randabaralacheia. Pedro, vem para cá que agora é guerra. É guerra espiritual. Fica atrás de mim que eu vou te proteger. Vem cá, Pedro. Fica aqui atrás de mim aqui. Aí ele, porém, voltando-se, Jesus sai, volta, disse a Pedro: para trás de mim. Aí ele vai e começa tete a tete com Satanás. Satanás, que me serve de escândalo? Satanás, que me serve de escândalo? Ou seja, Satanás queria bagunçar, escandalizar o reino de Deus. E faz isso até hoje, né? Escândalo. É escândalo de toda parte que você passa, né? É escândalo. Satanás, que me serve de escândalo? Jesus tete a tete com Satanás ali, conversando, olho no olho, dente no dente. Leão, que é Jesus, né, contra pinche. Satanás, porque Satanás é pinche, né? Satanás é pinche em vista do leão. E não tem como matar o leão engasgado, não. Porque o leão tem a boca muito grande, engole e o pinche passa direto. Tem um ditado aí, né? Que o pinche mata o leão engasgado, mata o cachorro engasgado, o pitbull engasgado, mas com Jesus não, porque é leão da tribo de Judá. Então não dá para matar engasgado, porque o leão, o pescoço do leão é grande. Então bota o pinche para dentro com tudo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, vem cá que eu vou te proteger, Pedro, fica aqui. Satanás, Jesus vai e se dirige a Satanás, que me serve de escândalo. Satanás, você que quer escandalizar a parada, que me serve de escândalo, tá cheio de homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher, né? Tá cheio de escândalo, cheio de morte, cheio de roubo, cheio de, né, pai contra filho, filho contra pai. Você que me serve de escândalo, Satanás. Você que trabalha na mente das pessoas para fazer o mal, né?
Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ali Jesus repreende Satanás, né? E derrota Satanás só com a palavra. Por quê, pessoal? Nós temos que ter a inteligência de Jesus e a calmaria de Jesus, até para falar com as hostes satânicas, dar uma ordem. Jesus aqui dá uma ordem, porque não compreende as coisas de Deus. Não tem como você, Satanás, ficar apertando tanto, porque você já perdeu. Não tem como você ficar fazendo isso. Não compreende que a terra é de Deus, que o plano de Deus é perfeito. Jesus aqui começa a repreendê-lo com palavras. Você não compreende, Satanás, que as coisas de Deus são perfeitas, que o meu projeto, Satanás, de morrer pela humanidade é perfeito? Você não compreende isso, Satanás? Jesus aqui está conversando, né? E botando Satanás para correr através da palavra. Não tem como, Satanás, você me atacar, porque o reino, né, é meu. O meu reino não tem como você me atacar, porque eu tenho meu Pai que está no céu, que é a meu favor, né? Então, Jesus é tremendo. Jesus na calmaria, na sutileza, na elegância, ele bota Satanás para correr. Ele bota Satanás para correr na elegância, na calmaria, né? Porque é um pinche perto de um leão, né? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? Então, Satanás se materializa ali e Jesus bota ele para correr na palavra, na calmaria, na elegância de um rei. Na elegância de um rei. Tui canta maralacia, randabaralaxé. Tui canta maralaxé. Meu Deus, meu Pai, que palavra. Pessoal, Pastor Will aqui, você deve se render ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou aqui todos os dias, 4h08 da manhã, às 12 horas e às 6 horas, trazendo uma palavra, né? A palavra viva e verdadeira, o único que liberta, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autoridade e elegância na tua palavra, né? Procura uma igreja mais próxima da sua localidade. Se renda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Eu não estou aqui nem falando da volta de Jesus, né? Ele irá de voltar sim, mas eu estou falando aqui pelos sinais, né? Pelos sinais que estão acontecendo. A gente não sabe o que irá acontecer, né? Nós temos que estar apegados com Deus, com Jesus Cristo, né? Nós temos que evitar de estar saindo na rua. Eu mesmo aqui, das 7 horas eu não saio de casa. Eu fico dentro do esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Onipotente me descansa, né? Evitar de estar saindo à noite, está acontecendo muita desgraça, né? Então, eu venho aqui fazer um apelo. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, né? Procura o seu pastor aí, eu não estou falando aqui de religião. Procura a Batista, procura a Assembleia de Deus Universal. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus foi bem claro: aquele que crê e ser batizado, esse sim será salvo. Tui cantar maralaci, randá baralaxaia. Deus, tu és tremendo. Titiuzão na área, né? Pastor Will, pode me chamar de Pastor Will, né? Palavra maravilhosa. Reflita, procure Jesus urgentemente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, glória, aleluia.
Tchau, tchau, hein? Titiuzão.